Olá, eu sou o professor Georges Ferreira, professor de Direito Aeronáutico Nacional e Direito Aeronáutico Internacional e advogado especializado em Direito Aeronáutico. Hoje, nós teremos, dentro do nosso curso de Direito Aeronáutico Internacional, a contextualização histórica dessa matéria, que é uma matéria importante e que está tomando uma voga cada vez mais interessante, inclusive nos meios acadêmicos. Gostaríamos aqui de cumprimentar os nossos alunos que se fazem aqui hoje presente. Olá, Daiane, tudo bem? Olá, professor, tudo bom? Muito obrigado pela presença. Sr. Herbert, tudo bem com o senhor? Olá, professor, tudo bem? Agradeço muito, vamos estudar bastante. Sr. Ivan, como vai? Bem, obrigado. Ok, tá? Então, vamos agora para a nossa matéria. Bom, o direito aeronáutico, ele é um direito basicamente internacional. É baseado principalmente em relações internacionais e em tratados. Ele visa tentar regulamentar a atividade aeronáutica, ou seja, o uso do espaço aéreo e os equipamentos que vão cruzar esse espaço. Agora, o direito aeronáutico, ele não nasceu necessariamente no Brasil, e o Brasil também copia muitas legislações internacionais a respeito da matéria. Qualquer dúvida em relação à nossa aula de hoje, por favor, envie um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E hoje nós vamos ver dentro da matéria de Direito Aeronáutico Nacional e Internacional o que se desenvolve a atividade aérea, porque o direito aeronáutico ele pode ser muito amplo. Para nós termos uma ideia, o direito aeronáutico ele está vinculado a ações voltadas à atividade do voo, que nós chamamos de navegação aérea. Ele também está vinculado à questão da estrutura aeroportuária, também em questões em relação aos tratados internacionais. Portanto, o que seria a aviação? A aviação ela é uma série de atividades que, dentro do Brasil, ela é exercida principalmente através de aeronaves. A definição de aeronaves ela está dentro do artigo 106 do Código Brasileiro de Aeronáutica, que é a Lei 7565 de 1986, que se trata de todo aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo, mediante reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas. Agora, nem todo avião é igual, e nem toda atividade também é igual. Para nós termos uma ideia, a aviação no Brasil ela está subdividida em duas categorias principais. Quais seriam? Primeiro, a aviação civil e a aviação militar. Bom, para nós falarmos sobre a aviação civil, nós temos que ver que é toda aquela aviação que está vinculada e subordinada aos órgãos civis que atualmente administram a aviação, como é o caso da Agência Nacional de Aviação Civil e também é o caso da Secretaria de Aviação Civil, que é responsável por fazer o planejamento de toda a política voltada à aviação. Por sua vez, a aviação militar ela é diferenciada, ela não se vincula aos órgãos civis, se rege por regras próprias e muitas vezes também tem operações de formas diferenciadas. São aeronaves que não estão submetidas às regras das civis. Por exemplo, se você tem uma aeronave e precisa voar, ela tem que ter uma caderneta de manutenção. Essa caderneta de manutenção ela tem que ser aprovada pela ANAC, você tem que tirar uma série de seguros e licença para aquela aeronave. Uma aeronave militar, quem toma conta de seu próprio registro civil, quem toma conta de seus registros, são os próprios militares. Por exemplo, nós temos os aviões que servem à presidência da República. Os aviões que servem à presidência da República, aparentemente eles são civis, mas em realidade são aeronaves que estão vinculadas à Força Aérea. E são aeronaves que têm operações próprias, seguem regras diferenciadas. Inclusive fora do Brasil, também quando você está operando essa aeronave, você tem fins específicos e também você tem uma extensão de jurisdição dentro dessa aeronave para que, inclusive, os chefes do Poder Executivo possam continuar governando o país. Assim, senhores, no Brasil, todas as aeronaves, como estava dizendo, são civis, se submetem à ANAC. Bom, nós temos, então, várias divisões dentro dessa aviação. Exemplo, para melhor organizar a aviação no Brasil, nós dividimos assim. Nós temos a aviação que é conhecida como aviação regular, que é uma aviação que ela está vinculada a uma regulamentação brasileira de homologação aeronáutica, hoje, que é a Regulamentação Brasileira de Aviação Civil,
E essa aviação regular, ela administra hoje algo em torno de 505 aeronaves. É aquela aviação que faz as viagens entre os estados, que transportam cargas, pessoas e passageiros. Porém, nós temos mais de 14 mil aeronaves que estão vinculadas às mais diversas atividades. Por exemplo, nós temos os serviços aéreos privados. O que é o serviço aéreo privado? Geralmente são aquelas aeronaves que são utilizadas para o transporte particular, não remunerado, de pessoas ou coisas. Ora, eu posso ter um avião, eu posso pilotar essa aeronave, mas eu não posso ser remunerado. E essa aviação, ela se vincula não à aviação regular, não àquela aviação que nós vimos todos os dias na televisão, mas ela se vincula principalmente à aviação executiva, à aviação de pequenos aparelhos, aquela aviação que são utilizadas em fazendas ou para o transporte, como é que podemos dizer assim, também para prestação de serviços para o particular. Entramos aí já na seara dos serviços aéreos especializados particulares. É o caso da aviação agrícola, quando ela atende o próprio fazendeiro. Bom, temos também os serviços aéreos especializados públicos, que são aqueles serviços aéreos. O que é um serviço aéreo público? Bom, como estávamos dizendo, nós temos a aviação regular, temos a aviação geral. A aviação regular é reconhecida como uma aviação que presta um relevante serviço público. O que isso significa? Significa que ela funciona através de uma concessão. Ou seja, o Estado brasileiro precisa autorizar essas aeronaves para que elas possam operar. E atender regularmente, transportar pessoas, significa o quê? Que você tem que seguir padrões e regras internacionais de segurança. Bom, isso daí depende, então, de uma grande fiscalização que é feita principalmente pela ANAC. E essa fiscalização cobra que as empresas constantemente estejam renovando as licenças de suas aeronaves, que tenham seguros diferenciados, ou seja, não é uma situação que barateia, muito pelo contrário. Ainda como prestadores de serviços aéreos públicos, ou seja, aquelas empresas ou aeronaves que precisam atender os mais distantes rincões, porque hoje no Brasil temos um fato que é interessante. Apenas 127 cidades são atendidas pela aviação conhecida como aviação regular. Ou seja, as grandes empresas aéreas, elas visitam menos que 130 localidades no Brasil. Agora, ainda que elas prestem um serviço aéreo regular, prestem um serviço de caráter público, elas têm horários pré-agendados e não se deslocam para aqueles destinos para onde elas já devem funcionar. É por isso, então, que vamos entrar em uma outra categoria de aeronaves, que são os táxis aéreos. Ou seja, os táxis aéreos, apesar de muitas pessoas verem os táxis aéreos como empresas pequenas, são prestadores de serviços aéreos públicos, sim, prestam relevante serviço, atendem a mais de 3 mil localidades, principalmente se nós termos em conta o seguinte: táxi aéreo não é um serviço aéreo regular, mas é um serviço aéreo permanente. Se você chega a qualquer hora do dia ou da noite, o táxi aéreo tem que te atender 24 horas e te leva para onde tem pistas homologadas. E detalhe, você não pode parar em qualquer pista, essas pistas também têm que ser homologadas pela ANAC. E um táxi aéreo, como ele vai ganhar dinheiro transportando pessoas, tem que atender basicamente os mesmos requisitos de segurança das grandes empresas aéreas. Ou seja, o governo ele se preocupa muito com o transporte e com a vida. E, sinceramente, muitas empresas de táxis aéreos hoje realmente estão passando por alguns momentos delicados, devido ao excesso de demanda para comprovar que realmente podem seguir operando, prestando esse serviço tão relevante, como, por exemplo, ambulância, UTI aérea, que apenas os táxis aéreos podem fazer, atendimento às offshores e outras, questão principalmente a relação das plataformas de petróleo. Bom, nós ainda temos a questão voltada aos sítios aeroportuários, o direito da navegação aérea, o direito da comunicação. Enfim, se nós formos falar cada ponto do direito que envolve a aviação ou vice-versa, nós vamos ver que nós vamos um pouco nos perder. Nós falamos no começo da aula que o direito aeronáutico ele regula a atividade aérea e se fundamenta principalmente em tratados internacionais. É por isso que de todos esses ramos da aviação que nós falamos, ou seja, o transporte aéreo privado, os serviços aéreos especiais, como instrução, a questão do transporte aéreo público, uma série de coisas, nós vamos delimitar o quê? Na base, na origem. O que é a origem?
o direito aeronáutico internacional. Bom, o direito aeronáutico internacional lida de uma questão extremamente sensível. Qual que é? A soberania. Bom, nós vamos ver aqui através dos nossos estudos que os barcos têm uma limitação. Geralmente os barcos eles chegam e param no cais. O avião não tem conhecimento desses obstáculos naturais. Muito pelo contrário, ele vai passando e vai andando por cima. E detalhe, o sonho da aviação ele é muito antigo e sempre foi muito requerido pelo homem. Então, para nós entendermos um pouco melhor essa contextualização do como é que surgiu o direito aeronáutico, de onde é que veio essas obrigações, como é que nós chegamos nessa complexidade de matérias, seria interessante nós rememorarmos a época da mitologia. Se bem que eu já vou fazer um aviso, que é o seguinte. A primeira vez que você vai ouvir falar de história de alguém que está voando, vai se referir a Dédalo e Ícaro. Peça aos acadêmicos, por favor, que não usem isso como um exemplo, como um exemplo acadêmico, mas apenas ilustrativo, porque como um mito, você não tem como fundamentar o que aconteceu ou deixou de acontecer. Até porque tem uma coisa que é interessante em relação a Dédalo e Ícaro, que é o pai e o filho, porque, geralmente, todo mundo só lembra do Ícaro. Por quê? Pelo seguinte, diz a lenda que eles estavam presos numa ilha, lá na Grécia, e eles então queriam fugir. Construíram asas, com penas, com ceras de pássaros, e se lançaram aos céus. O problema é que Ícaro voou tão alto, segundo a lenda, próximo ao Sol, que acabou derretendo e caindo. Ou seja, todo mundo se lembra do Ícaro, mas ninguém se lembra do Dédalo, que conseguiu pousar. Bem, então todos sempre deram uma conotação um pouco trágica e o perigo de você ousar. Mas a aviação, ela é muito paixão. A aviação é ousar. E nós vamos ver então que durante muito tempo os nossos pioneiros se arriscaram para nos dar a segurança da atividade aérea que nós temos hoje. Bom, cientificamente, a primeira vez que nós vamos ouvir falar em aviação foi com um senhor chamado Roger Bacon, um frade inglês do século XIII. Ele começou a projetar navios que seriam lançados aos céus e que poderiam transportar pessoas ou coisas. Mas isso também não resultou numa ideia muito prática. Quem iria materializar o sonho do frade Roger Bacon seria, por sua vez, o Leonardo da Vinci, que ele sim já construiu várias máquinas, construiu vários equipamentos, porém materializou, mas muitos desses equipamentos se demonstraram inviáveis. Fora o paraquedas que ele construiu e que testaram e que funcionavam. Mas a ideia dele, da asa, da aerodinâmica, estava correta. Depois do Leonardo da Vinci, um brasileiro vai fazer a história na aviação, Bartolomeu de Gusmão. No início do século XVIII, Bartolomeu de Gusmão, que era baiano, resolve fazer uma experiência com balões, com mais leve do que o ar. E ele conseguiu tanto sucesso com isso que ele se dirige para a corte portuguesa. Ora, sair alguém da colônia para ir para a corte era uma grande coisa. Mas quando chega o Bartolomeu de Gusmão, o que vai acontecer com ele? Ele vai fazer um dos seus eventos, coloca uma vela, pendura no balão, o negócio voa, vai bater no Palácio do Rei e quase provoca um grande incêndio. Mas a ideia era muito boa. Só que ao contrário de investir nessa situação, ele acabou sendo ridicularizado como sonhador, aquela coisa toda, e foi morrer num hospital de miseráveis em Toledo, na Espanha. Porém, quem era mais esperto foram os irmãos Montgolfier. Esses, sim, já voltado a meados do século XVIII, foram importantíssimos, não apenas para a história da aviação, mas principalmente para a história do direito aeronáutico. Por quê? Olha só, os irmãos Montgolfier, eles fizeram os primeiros balões, as experiências que eles fizeram em Paris, lá do século XVIII, era com o quê? Pegava geralmente uma palha seca, colocava fogo, colocava num pano, aquele negócio subia, etc e tal. Então eles desenvolveram a tecnologia e perceberam que com limalha de ferro e ácido sulfúrico, eles fabricariam hidrogênio. E com esse hidrogênio poderia fazer alguma coisa mais leve que o ar. E foram fazendo aqueles experimentos com balões, inclusive os primeiros seres vivos, uma cabra, um pato que decolou e pousou com segurança, eles levaram a cabo. Mas um dia vai acontecer o seguinte, os irmãos Montgolfier, eles fizeram um balão muito grande. Fizeram uma cubagem enorme, encheram o balão e esse balão começou a subir. Só que esse balão foi subindo, e eles perderam a corda, não conseguiram pegar esse balão. E começaram a correr atrás do balão. O vento foi levando o balão, e eles correndo atrás do balão, virando aquela coisa toda, até que então, esse balão vai cair nos arredores de Paris. Esse balão vai cair numa vilazinha
chamada como Vila de Gonesse, que é uma vila um pouco macabra para aviação. Mas esse balão, no que ele sobe, de repente, ele começa a cair no solo. Todos aqueles campesinos, aquele pessoal muito simples, olharam para cima, o que eles viram? Alguma coisa translúcida, prateada, caindo assim do meio do nada, do meio das nuvens, e aquele negócio foi e caiu no chão. No princípio foi pânico na cidade, todo mundo saiu correndo, desesperado, aquela coisa toda, até que se aproximaram daquele monte de tecido, aquela coisa, pegaram assim, inchado, começaram a bater no negócio, começaram a matar o trem. Amarraram aquilo na estuta registrada, amarraram aquilo na traseira de um cavalo pacheron, o negócio saiu arrastando para lá, para cá, e eu sei que eles cansaram de brincar com aquilo, colocaram aquele negócio ali num canto. Aí chegou um daqueles, uma pessoa um pouco mais esclarecida, um fazendeiro, enrolou aqueles trapos, colocou em cima da carroça e levou para a comissaria, para a delegacia de polícia. Ele entrou, jogou em cima da mesa do delegado, aquele ali. O delegado, o que é isso? Eu não sei. Eu sei que está morto e eu sei que isso aqui estragou minha plantação de couves. Quero ser indenizado. Ora, nascia aí o direito aeronáutico propriamente dito. E mais do que o direito aeronáutico, também vai sair uma resolução real cobrando que todos os balões que fossem objetos de experiência, que eles fossem pintados nas cores que identificassem seus donos. Nascia aí também uma forma primitiva de registro aeronáutico. Ou seja, com esses entraves ou com essas aventuras, a aviação ela vai se desenvolvendo, sendo que o uso do aerostato vai se popularizar durante o século XVIII, o século XIX, até que, no final do século XIX, mais ou menos 1889, tá, um alemão vai desenvolver um motor a combustão de queima eficiente. Vai começar a montar os dirigíveis. Mas dirigíveis e balões ainda eram muito dependentes de questões climatológicas. Até que, finalmente, o que eles vão fazer? Bom, diz uma lenda, aí eu vou falar que é lenda, porque cientificamente ninguém comprovou, que em 1903, os americanos fizeram o primeiro voo com um aparelho mais pesado que o ar. Ou seja, você pega uma pipa, solta essa pipa em um vento de proa de 40 milhas, em uma catapulta, eu espero que ela voe. E foi o que aconteceu. Sendo que, cientificamente, o primeiro voo de um aparelho mais pesado do que o ar, quem vai fazer é um mineiro, é o brasileiro Santos Dumont, em 1906. E isso vai causar um frisson. Esse ato, por incrível que pareça, vai mudar a história da humanidade. Por quê? Porque a questão de você controlar um aparato, fazer manobras no ar, você vai sacudir com todos os fundamentos daquilo que você conhecia do quê? De um Estado. Porque, afinal de contas, o que é um Estado? Olha, um Estado, segundo o direito internacional público, ele é formado por território, ele é formado por população, ele é formado por um governo, que são seus elementos materiais. E temos, além desses elementos materiais, temos também um quarto elemento, que é a soberania, que é um elemento que é imaterial. Ora, em regra, as fronteiras de um Estado, elas são conhecidas. E você tem como proteger essas fronteiras, ou você tinha como proteger essas fronteiras até o advento do avião, do aparelho mais pesado que o ar. E a aviação ela começa a evoluir, de certa forma, tão rápido, que já em 1907, Blériot, um colega de Santos Dumont, já faz a primeira travessia do Canal da Mancha usando um aparelho mais pesado que o ar. Quero dizer, a tirania das distâncias começava a ser vencida. Bom, muitos acertos, desacertos vão acontecer. Até que um evento muito dramático, e é bom todos nós guardarmos isso para as próximas aulas, vai mexer com o mundo e com a história da aviação. Do que nós estamos falando? Da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai ser o primeiro conflito aonde nós vamos ver o uso em massa, o emprego do meio aéreo. Apesar dos aviões serem limitados em questões de potência, alcance e serem realmente máquinas muito frágeis, eles começaram a ser operados por diversas forças aéreas e nós vamos observar um fenômeno que começa a acontecer aí, nesse momento. Qual que é? Bom, se eu sou alemão, fabrico um avião, eu vou usar esse avião como eu entendo que é o certo, vou usar as medidas que eu acho que são adequadas. Se eu sou inglês e quero usar uma aeronave, eu também vou usar as medidas que geralmente eu já utilizo na navegação marítima. Bem, nós vamos ver que vai começar a montar um negócio que se chama Torre de Babel Aeronáutica.
Quer dizer, a despadronização de regras é que era a regra. Mas, com a Primeira Guerra Mundial, também vai começar a formação de uma segunda lenda. Que essa ideia acho que é interessante, porque apesar da aeronave ter sido empregada em massa, ela não foi utilizada para transporte de pessoas. Ela foi utilizada principalmente como meio de ataque às pessoas. Diz que muitas pessoas, quando viam o avião, estavam gritando: olha o Santos Dumont, olha o Blériot, olha o Roland Garros, e vinha a aeronave e metralhava todo mundo. Daí, então, é que já surge no subconsciente das pessoas uma situação que se chama medo de avião. Quer dizer, ele é muito mais extrínseco, ele é muito mais voltado a essa situação da aeronave para ataque do que, vamos ver para frente, a questão de segurança. Mas a Primeira Guerra Mundial ela vai fazer um fator positivo. Mais de 100 mil aeronaves serão construídas durante o conflito. E quando termina o conflito, já em 1918, todos percebem o quê? Que nós teremos o excedente aéreo. Quer dizer, muitos aviões, muitos pilotos, e de repente você tinha que dar o emprego daquilo ali. E mais do que isso, porque nós vamos começar uma verdadeira fase romântica, porque os governos vão investir na aviação, e mais do que investir na aviação, ele inclusive vai querer começar a criar aquela cultura aeronáutica. Então vai surgir aquela fase romântica, muitos andadores de asas, nós teremos assim muitos pilotos acrobatas, pilotos que eram formados para fazer demonstrações para o público. Nós veremos também um incremento das linhas aéreas postais, uma tentativa de você implementar o uso da aviação, sendo que era interessante, porque quando na década de 20 eles começam a utilizar a aviação com o correio aéreo americano, se você fosse tirar uma carta de Nova York para ir até a Los Angeles, era mais rápido de trem, porque os aviões não podiam voar à noite, os aviões não podiam sobrevoar as montanhas rochosas, os aviões tinham que circular as montanhas. Enfim, nós precisaríamos do quê? De um estímulo. Qual é o estímulo que eles deram? Competições. Tínhamos as Copas Schneider de competição, onde você tinha que produzir o aparelho mais leve e não se importava com nenhuma questão de segurança. Nós também tivemos nessa fase a questão dos hidroaviões, que ficou muito famoso, os aviões competindo com os dirigíveis, até que em 1927 nós teremos um outro fator muito importante que, mais uma vez, vai abalar a história da aviação e o próprio direito aeronáutico. Olha, eu estou dizendo desde o princípio, o direito aeronáutico ele é regido por normas internacionais, ele tenta regular e padronizar a atividade aérea e o uso do espaço aéreo por equipamentos que são considerados as aeronaves, mas, como um direito muito dinâmico, os fatos afetam diretamente o direito aéreo e suas regras. E em 1927, nós teremos a constatação de uma coisa muito importante. O quê? A travessia de Charles Lindbergh do Oceano Atlântico. Ora, Charles Lindbergh, ele pega uma aeronave, sai de Nova York e voa até Paris. Ele leva 33 horas e 30 minutos para fazer essa travessia em uma aeronave monomotora, que não tinha nem janela para olhar para frente. Ele tinha que olhar para frente através de um periscópio. Bom, mas o que isso significa? Olha, na época foi a mesma coisa dele ir para a Lua. Ele não só virou uma sensação, como ele fundamentou todas as bases dos voos transoceânicos e mostrou que a aviação de passageiro intercontinental era uma coisa que poderia ser viável. Veremos nas próximas aulas onde é que isso daí vai influir, principalmente nas convenções voltadas à aviação. Bom, nessa época, então, nós vivíamos aquela época romântica, como eu falei. Nós tínhamos a questão dos hidroaviões, que competiam com os aviões convencionais, que são os aviões que pousam em terra, porque os hidroaviões precisavam apenas de água para pousar. Muitos lagos artificiais foram criados em cidades na Europa para que pudessem receber aeronaves. Um hidroavião não precisa de uma estrutura aeroportuária muito complexa. O próprio aeroporto, salvo engano, o próprio aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na verdade, ele foi feito primeiro como um porto para atracação de aeronaves. Aquilo ali foi feito um aterro que foi feito uma pista. Enfim, tinha suas vantagens e desvantagens. O alcance do hidroavião ele era muito menor, ele tinha um quesito de operacional de carga menor, consumia muito mais combustíveis, o que levou à evolução do avião operado em terra. E ainda tinha a questão dos dirigíveis, se ele era ou não era mais seguro que as aeronaves. Enfim, nós teremos apenas um grande salto tecnológico com a Segunda Guerra Mundial. Isso sem dizer que, observem só, eu costumo dizer que o mundo só vira mundo. O mundo que nós vivemos hoje
ele é uma consequência direta daquele conflito. Nós veremos como isso vai revolucionar não apenas a aviação, mas como isso vai revolucionar o direito internacional, como isso vai dar início à globalização, um processo que até hoje está em andamento no mundo. Ora, a primeira vez que nós vamos ter uma ideia de nações soberanas funcionando com direito de igualdade, sem discriminação, tendo direito à sua livre determinação, é algo que só vai acontecer a partir da Segunda Guerra Mundial, com a criação de organizações internacionais como a ONU. Ou seja, até o advento, até o final da Segunda Guerra Mundial, muitas nações tinham território, tinham governo, tinham população, mas não tinham soberania. A Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra de conflito por território, acabou fazendo apenas com que um país como a Inglaterra, o Reino Unido, tivesse mais território e acabasse por fechar o acesso comercial a esses espaços. Isso também prejudicava a aviação. Por quê? Porque, bom, você só poderia voar dentro de determinadas regras se você fosse um avião britânico que cumprisse aquelas regras. Era uma maneira de você restringir o mercado. Porém, com a Segunda Guerra Mundial, o mundo vai entrar em uma revolução. E essa revolução vai refletir principalmente através da aviação. Por quê? Se durante toda a Primeira Guerra Mundial foram produzidas 100 mil aeronaves, apenas os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, vão produzir 300 mil aeronaves. Ora, os Estados Unidos vão produzir 300 mil aeronaves, a Inglaterra vai produzir aproximadamente mais de 100 mil também. Tá? Temos outros países aliados engajados na causa. O Brasil, que também fabricou algumas aeronaves, nós temos o Canadá, ou seja, o avanço tecnológico, não apenas do avião, mas principalmente da tecnologia voltada à navegação aérea, vai fazer com que o mundo começasse a aparecer com aquilo que nós conhecemos hoje. Ora, veja uma coisa, os aviões, durante a Segunda Guerra Mundial, quando começa o conflito, tinham um alcance limitado, muitos ainda eram experimentais, mas pouco tempo depois, o que vai virar essas aeronaves? São aeronaves que vão poder voar através de radiogoniômetros, através de radares, através de facilitações em solo, e mais do que isso, nós vamos utilizar as aeronaves para o transporte maciço de passageiros, de soldados, e inclusive, ao final da guerra, boa parte daquela população que foi deslocada, que foi pego para fazer trabalho forçado e que houve grandes massas de deslocamento, serão também transportadas por aviação. Finalmente, o medo do avião ele vai começar a acabar. Mas aí também, nós vamos ver uma sacada. Os Estados Unidos da América, eles vão perceber uma coisa. Espera aí, tivemos uma guerra, meu território não foi afetado, praticamente não foi afetado, eu tenho avião sobrando, já quero fazer um plano que vai mexer com toda a situação da humanidade, ou seja, a Convenção de São Francisco, que vai dar origem à ONU, em 1944 e 1945, vou criar um sistema econômico onde vou garantir a abertura de todos os mercados mundiais, que é o sistema Bretton Woods, que também foi criado nos Estados Unidos. Quer dizer, ele vai criar a globalização política de um lado, a globalização econômica de outro. E qual é o instrumento ideal para vincular, fazer essa amarração, para garantir que não existissem mais fronteiras? Aeronaves, que estavam sobrando. A cultura aérea. Ora, um dos principais aviões fabricados de transportes, o DC-3, C-47, que nós também chamamos de Skytrain, ou Douglas aqui no Brasil, como todo mundo costumou chamar, você dava aeronave, de graça. Mas só que você tinha que fazer a manutenção, você tinha que comprar as peças, fazer o combustível e dar o treinamento. Ou seja, toda uma cultura que envolve essa arte da aviação também começa a penetrar dentro desses países. E, senhores, nós também teremos uma coisa interessante, porque logo no final da Segunda Guerra, quando a Segunda Guerra ainda está acontecendo, os americanos, eles vão chamar todos os países aliados para fazer uma grande conferência para tentar, de uma vez por todas, unificar e padronizar todas as regras do uso do espaço aéreo, mas com uma coisa diferente daquilo que vai acontecer no final da Primeira Guerra, como nós veremos nas próximas aulas. Ele vai querer garantir a abertura comercial dos céus. Ou seja, nós vamos começar aí uma revolução que, como eu disse, nós estamos passando até hoje. E essa revolução, ela vai refletir no direito, ela vai refletir no modo como vivemos, na economia, enfim. Bom, logo depois da Segunda Guerra Mundial, nós vamos entrar em uma terceira fase. Qual que é essa fase? Bom, a era do jato. Porque, afinal de contas, quando você pegava um daqueles aviões, um Constellation, 4 motores,
você demorava, você tinha que sair do Brasil para ir para a Europa. Você tinha que sair do Brasil, tinha que fazer uma escala, você saía de São Paulo, fazia uma escala em Recife, depois você tinha que ir para Dakar, depois você tinha que ir para Portugal, depois você tinha que chegar na França. Você podia ficar 16 horas, 18 horas viajando. Se bem que, veja só, era um transporte caro, ainda não era um transporte exatamente de massa, até que então entra a Era do Jato. Com a Era do Jato, nós vamos ter uma outra revolução. Por quê? Bom, não é só porque os americanos eles vão começar a vender os seus 707, seus DC-8 para todos os lados, mas porque esse meio aéreo, ele também vai começar a refletir no modo de vida das pessoas. E eu não estou falando apenas do modo de vida de viagens, de passeios, não. Porque até essa época, nós temos que levar em consideração que os sítios aeroportuários, onde é que eles se localizavam? Bom, se localizavam dentro das cidades. E uma aeronave a pistão, ela não é tão barulhenta quanto uma aeronave a jato, principalmente os aviões da primeira geração. O que vai acontecer então? Bom, esses aviões pousando no centro de São Paulo, Rio de Janeiro, também vai começar a gerar uma série de reclamações. Novamente, o direito vai ser mudado. O tráfego aéreo ele vai se intensificar. E, como é que se fala? As viagens vão começar a ficar mais em conta, mais razoável. Então, novos direitos também começam a ser perquiridos, novos direitos começam a ser trabalhados, tanto para atender questões ambientais, como também para atender às questões comerciais que estavam se gerando, as questões ambientais que estavam dando consequência, como isso daí. Também nessa época, vai acontecer uma outra coisa importante, porque, como eu falei, nós vivíamos uma fase romântica da aviação. O que era essa fase romântica? Olha, quando você ia voar, por exemplo, pela Pan Air do Brasil, se você fosse para a Europa, seu nome saía no jornal. Quer dizer, era um grande evento. Se você vê aquelas fotos antigas, você entrava dentro dos aeroportos como? Você entrava dentro dos aeroportos totalmente assim, de maneira despretensiosa, você ia até a porta do avião, despedir da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, aquela coisa toda. Só que o mundo, que sempre vive em conflitos e em guerras, alguns grupos vão perceber nisso uma facilidade para querer fazer as suas demandas de ordem política. Então, aproveitando essas facilidades, essa época da inocência, muitos aviões vão começar a o quê? Bom, vão começar a ser objetos de interferências ilícitas. Muitos aviões, então, começarão a ser sequestrados. Olha, se você tenta sequestrar um ônibus, não tem muita graça, porque, afinal de contas, o ônibus está ali parado, você cerca ele muito fácil. Quer dizer, você controla quem entra, quem sai. Agora, uma aeronave, além de sempre ter sido um aparelho caro, geralmente tem muitas nacionalidades dentro, muitas pessoas de várias nacionalidades dentro desses aparelhos. É muito difícil você controlar quem entra, quem sai, quer dizer, só entra e sai quem quer. E é aquilo que nós falamos. Um avião não conhece obstáculo. E um avião em si ele pode também se transformar em uma arma. Então, os países foram perdendo aquela inocência. Aquela coisa que todo mundo pergunta, poxa, quando eu era mais jovem, eu ia para os aeroportos, os hangares eram abertos. Nós vimos os aviões, vimos tudo. Hoje, nós não vimos mais nada. Por quê? Motivos de segurança. Ou seja, as reivindicações, toda aquela situação, e como é que se fala? Não interessa. Porque hoje nós temos duas classificações até. Temos aqueles crimes que são crimes políticos e crimes de terrorismo. O crime político é quando alguém tenta tomar o poder, e o crime de terrorismo é quando você simplesmente faz a reivindicação no sentido de reivindicar uma causa própria, ou de provocar anarquia. Mas é claro que isso também vai alterar a relação aeronáutica. É claro que isso vai fazer com que as coisas mudem e vai dificultar o acesso. E, independente disso, nós teremos também outras aeronaves que vão começar a operar. Se uma aeronave a reação gera barulhenta, nós teremos então a entrada de aviões supersônicos, como foi o caso do Concorde, o estampido sônico. Olha aí o pessoal de Brasília, né, sentindo um pouco essa situação que aconteceu agora há pouco, que teve essa quebra de vidro em alguns órgãos públicos. Isso aí sempre foi uma preocupação da aviação, porque, afinal de contas, quando eles criaram o Concorde, que é um aparelho que voava a 2 vezes a velocidade que aquele Mirage passou ali na praça do STF, tá? Agora imagine um avião 10, 20 vezes maior, que voa 2 vezes mais rápido e que tem um alcance de 12 mil quilômetros. Esse era o Concorde. E detalhe, toda vez que nós falarmos em aviação, sempre estaremos falando de vanguarda, porque o Concorde é um produto da década de 1960, projetado nos anos 50
lançado nos anos 60. E ele ativou uma questão ambiental importantíssima, não só por causa do barulho, mas também por causa do combustível, dos gastos que estavam começando a acontecer. Na década de 70, nós tivemos a crise do petróleo. Então, a aviação ela vai ter que se adequar novamente, não apenas à questão do barulho, mas também à questão da poluição sonora, à questão do gasto de combustível. Enfim, o mundo ele vai se dinamizando. Bom, nós temos então que a aviação, os senhores viram que até agora eu não falei de fronteira, né? Ou seja, a aviação regular internacional e o direito aeronáutico internacional, eles não têm fronteiras. Nós temos que fazer uma coisa apenas, tentar padronizar ao máximo as regras de segurança ou as regras de uso do espaço aéreo. Então, como se diz assim, a aviação ela vai fazer com que os países possam se unir para tentar atingir objetivos em comuns. Porque se você não faz isso, qual pode ser a consequência? Bom, tivemos aí o atentado do 11 de setembro de 2001, que foi uma situação onde também nós vamos modificar toda aquela sistemática, inclusive da própria infraestrutura aeroportuária. Todo mundo pergunta hoje, poxa, se eu vou entrar no aeroporto, ali em Goiânia, aqui em Brasília, antigamente não passava por nenhuma revista, por que agora eu tenho que passar por revista, por que agora eu tenho que mostrar o meu cartão? Ou seja, porque a coisa evoluiu, ou não. E isso também vai criar mais um detalhe para a aviação, que nós vamos estudar bastante, a questão de facilitação versus segurança. Porque se você facilita muito, quem não deve entra. Agora, se você requer muita segurança, você estrangula a atividade aérea. Você também faz com que ela seja inviável. Então, é por isso que é importante não apenas a participação dentro do sistema dos órgãos da aviação civil. Como no Brasil nós já falamos, nós temos a Secretaria de Aviação Civil, que é responsável por formular as nossas políticas públicas, e temos a Agência Nacional de Aviação Civil, que é quem de fato fiscaliza e aplica as normas da aviação. Mas elas têm que estar antenadas principalmente com os acordos internacionais. E o Brasil, em todos esses projetos que nós falamos, desde o começo da Primeira Guerra Mundial, como nós vamos ter a Convenção de Paris, de 1919, a Convenção de Chicago, de 1944, que nós vamos estudar, o Brasil sempre participou como elite da aviação. Então, hoje, nós somos extremamente respeitados dentro do contexto aeronáutico. E não é por menos, porque se nós temos a aviação comercial que se preze, por outro lado, nós também temos a segunda maior aviação geral do mundo. São mais de 13 mil aeronaves, atendendo 4 mil destinos, muitas experimentais e muitos também com capacidade de ir para o exterior. Enfim, a matéria do direito aeronáutico, nós vamos ver que ela pode ser muito ampla. Agora, você querer desconsiderar a história para querer falar da aviação, é uma coisa também que eu não sei se vai dar muito certo. Então, o Sistema de Aviação Civil Internacional, aquele que constitui o direito aeronáutico internacional, ele tem como principal obrigação identificar os fatos marcantes desde a criação da aviação. Isso hoje está a cargo da Organização da Aviação Civil Internacional, destacando a importância desses fatos. E tem que identificar os organismos que compõem e que regulam o sistema. Nós vamos ver, então, como é que vai se desenvolver o Sistema de Aviação Civil Internacional. E vamos estudar as suas principais convenções. As principais convenções da aviação civil internacional, quais que são? Nós temos, desde a convenção que vai começar em 1889, em Paris, do Centenário de Paris, aonde pela primeira vez na história as pessoas vão sentar para discutir a viabilidade do meio aéreo. Lembra que nós falamos há pouco tempo em relação do motor a combustão interna, aonde eles vão se preocupar com questões voltadas à documentação de pessoal, ou seja, quem que vai poder conceder as carteiras, quais são as regras de separação, quem que vai poder utilizar o espaço aéreo, até, como se diz assim, a utilização de aeronaves não tripuladas, que já era uma preocupação desde aquela época. Nós vamos passar pelas convenções de Roma e pelas convenções de Haia, aonde os países sempre vão querer tentar se entender para o uso do espaço aéreo. Mas essas convenções, elas não vão surtir aquele efeito que todo mundo queria. A primeira convenção que realmente vai mudar a história da aviação, teremos aí a Convenção de Paris de 1919, mas com um detalhe importante. Um acordo internacional, um tratado internacional, ele representa a vontade de duas ou mais partes que se comprometem, mas que não se ficam obrigadas. Entenderam?
espera aí, como é que eu vou fazer um acordo internacional onde eu vou me comprometer, mas eu não posso estar obrigado? É porque nós temos um princípio muito interessante. Olha, nessa época, 1919, nós tínhamos apenas um grande ator de direito internacional público. O que é uma pessoa de direito internacional público? Uma pessoa de direito internacional público é uma pessoa que tem uma personalidade internacional pública completa. Quem? Bom, os estados. Tem território, tem governo, tem povo, população, tem soberania. Então, eles são órgãos completos, têm plena personalidade, que podem, inclusive, tomar compromissos internacionais. Nesse sentido, então, o que vai acontecer? Bom, nós falamos agora também que, nessa época, nem todos os estados eram soberanos. Nem todos os estados eles eram autônomos, tinham a plena soberania para poder tratar. E, nessa época, o próprio direito internacional ainda estava um pouco mais voltado ao direito natural. O que é o direito natural? O direito à lei do mais forte. Bom, quais que seriam as consequências para isso daí? Quando termina a Primeira Guerra Mundial, quem que vai vencer o conflito? Quem vai vencer o conflito é a Inglaterra, o Reino Unido, tá? A França. E os demais países? Como é que vai ficar a Alemanha, os Estados Unidos? Os Estados Unidos vão ficar de fora do acordo. Por quê? Porque os Estados Unidos queriam que todos os países implementassem uma coisa que se chamasse abertura comercial. Como a Inglaterra não aceita, qual que será a consequência disso daí? Os Estados Unidos vai ficar de fora dos principais acordos internacionais da época, desde o Tratado de Versalhes, o Pacto de Versalhes, e principalmente a questão da Convenção de Paris para a Aviação Civil de 1919. E por que isso daí acontece? Ora, isso daí acontece porque, sendo um direito de imposição, os americanos foram para lá. Os americanos, mais de 200, 300 mil americanos vão morrer no conflito. E os objetivos dos americanos eram simplesmente a abertura comercial, inclusive dos céus, para que eles pudessem implementar sua aviação, então os americanos se retiram. Se a principal potência econômica da época não fica, qual que vai ser o resultado? Bom, o resultado é que isso daí não duraria durante muito tempo. E como de fato é o que vai acontecer. Mas enfim, a Convenção de Paris de 1919, ela foi um esforço no sentido de tentar unificar e padronizar todas as regras do ar. Mas espera aí, como é que isso vai acontecer? Eu não sei, porque afinal de contas, a Inglaterra era o império onde o sol jamais se punha. Por quê? A Inglaterra compreendia em seu império China, Índia, partes da África, e em todos esses espaços daí, ela vai querer aplicar as suas regras. Tanto que a primeira discussão em relação à projeção da soberania dos países, se isso deveria ou não se dar para o espaço aéreo, vai ser a teoria britânica. Então, a teoria britânica é de que o espaço aéreo sobrejacente de um país é a projeção de sua soberania. E ela vai conseguir fazer prevalecer o seu ponto de vista? Claro que ela vai conseguir fazer prevalecer o seu ponto de vista. Não porque tinha uma força aérea, até porque ela tinha uma marinha. Mas, afinal de contas, qual que era a intenção dela? A intenção dela era fazer o controle. Nós tínhamos também uma outra teoria, que era a teoria belga e a teoria francesa, que hoje, inclusive, está em discussão, que é o seguinte: até onde vai o espaço aéreo sobrejacente? Alguém sabe até onde vai a projeção do espaço aéreo sobre a atmosfera? A resposta é: ninguém sabe. Porém, a França entendia o seguinte, que não, que até onde eu conseguir defender, ninguém voa. Acima disso está liberado o voo. E vão acontecer aí alguns embates apaixonados, mas, como nós sabemos, todos os estados, então, permanecerão soberanos. E o que isso vai gerar na prática? Olha, deixa eu fazer uma pergunta. Avião é território estrangeiro? Um avião Estados Unidos aqui dentro do Brasil é território estrangeiro dentro do Brasil? Sim ou não? Vamos fazer uma comparação aqui. Nós temos em Brasília a Embaixada dos Estados Unidos. Muitos entendem que a Embaixada dos Estados Unidos é soberania americana, que é um pedaço de território americano aqui encravado em Brasília. Não é assim? Pois é. Vamos supor, ontem teve um jogo de futebol interessante. Nesse jogo de futebol, abriram a embaixada, foram fazer uma confraria lá dentro, mas acabou tendo uma briga. E nessa briga, um torcedor mata o outro. 2 brasileiros cometeram um crime dentro da embaixada americana. A pergunta que eu faço é: onde é que esse crime aconteceu? Bom, se for nos Estados Unidos, então, esses dois
o cadáver deve ser entregue à autoridade brasileira e o criminoso deve ser levado para ser julgado nos Estados Unidos? Mas como é que ele vai ser julgado nos Estados Unidos se aqui, por exemplo, a nossa lei não permite a extradição de brasileiros? Sim, pelo que eu sei, não tem um tribunal dentro da embaixada americana. Ou seja, como é que nós vamos fazer com esse criminoso, se o crime aconteceu dentro da embaixada? A resposta é muito simples. Crimes comuns dentro da embaixada, a responsabilidade é da Polícia Distrital, é da Polícia Militar do Distrito Federal. Simplesmente, o crime aconteceu no Brasil. Por quê? Porque o que acontece com as embaixadas é o seguinte: a embaixada não é extensão de território de país nenhum. A embaixada é extensão de uma jurisdição. É uma autorização que você tem para levar certos atos de governo simplesmente para atender aos interesses dos seus cidadãos que moram em um país que não seja de sua origem. Então, embaixada não é território. Você considera como uma ficção jurídica. E a mesma coisa serve para as aeronaves. Ou seja, uma aeronave estrangeira, assim como um navio, não pode ser considerado como a extensão do território. Você já pensou? Você pega um avião americano aqui dentro do Brasil e de repente assim, não, então nós temos que ter um mar territorial, nós temos que ter alguma coisa assim que protege esse espaço, então a polícia não pode entrar lá dentro, não, mas se é porque ela está em solo, pode, voando não pode. Como é que vamos resolver essa questão? Isso já era motivo de debate na Convenção de Paris de 1919. Mas vamos pensar, se o espaço aéreo sobrejacente a um país é a projeção de sua soberania, se uma aeronave americana está sobrevoando o Brasil e acontece um crime a bordo, onde esse crime aconteceu? Pelo que eu sei, esse crime aconteceu no Brasil. Se essa aeronave tem uma bandeira diferente daquela brasileira, nós vamos estudar nas próximas aulas como é que esses pilotos devem fazer para comunicar os órgãos de controle de tráfego aéreo para ver se tem interesses brasileiros ofendidos ou não, ou se a natureza desse crime faz com que essa pessoa tenha que ser entregue para as autoridades. Enfim, nós vamos brincar muito aqui durante as aulas de caçadores de mitos, de mythbusters, como diria na televisão, porque nem tudo aquilo que parece, na verdade, pode ser. E quando nós falamos em relação ao direito aeronáutico, em relação ao direito em si, nós temos que ter certeza e fundamentar tudo aquilo que nós estamos colocando. Não adianta simplesmente virar e falar o seguinte, não, eu vi numa revista que, que embaixada é território estrangeiro, mas onde é que você fundamenta isso? E na aviação, isso daí é algo tremendamente específico, como nós já vamos ver nas próximas aulas, dando inclusive continuidade às convenções internacionais. Bom, gostaria agora de saber dos nossos alunos que estão aqui presentes, se os mesmos eles teriam algum questionamento, algum apontamento para fazer. Sim, professor. A respeito do Código Brasileiro de Aeronáutica, ele é de 1986, portanto anterior à Constituição de 88. Algum projeto em andamento para a sua atualização? Existe hoje um projeto que está em tramitação na Câmara dos Deputados, que é o projeto de lei 6961 de 2010, que está prevendo a atualização do Código Brasileiro de Aeronáutica, ou CBA. Principalmente para qual sentido? Modernizando esse código, que é de 1986, alguns assuntos evoluíram. Porque o Código Brasileiro de Aeronáutica ele foi feito com uma doutrina voltada à integração e à proteção nacional. E tem alguns pontos interessantes. Por exemplo, apenas 20% de capital estrangeiro pode participar dentro de uma empresa aérea. Então, isso daí é algo que já está sendo revisto. Ou seja, aumentar esse limite dessa participação estrangeira para que nós tenhamos mais interesse, para que nós tenhamos mais investimentos e para que a aviação possa fluir melhor. A própria situação também está sendo vista em relação às aeronaves experimentais, que também vão mudar algumas regras e que isso também será colocado no código. E também nós temos o Plano Nacional de Aviação Civil, que é de 2009, que já previa alguns nortes, e está acontecendo atualmente também, dentro do Senado Federal, a Subcomissão de Aviação Civil, que a Subcomissão de Aviação Civil está tratando agora, nesse momento, através de várias audiências públicas, de renovar toda essa legislação brasileira e, principalmente, de planificar a aviação brasileira para os próximos 25 anos. Ou seja, formular uma política pública que atenda às necessidades do Brasil, não apenas para daqui 5, 6 anos, mas sim que tenha daqui 25 anos um norte e que para que consigamos prosseguir e sempre revendo esses objetivos. Porque é aquilo que eu falei,
Hoje em dia, apenas 127 aeroportos recebem voos regulares. Isso está pouco para o Brasil. E olha que aí são mais de 100 milhões de passageiros transportados. Temos muito espaço para crescer, mas também temos que saber crescer. Pois não? Tem mais alguma pergunta? Uma pergunta. O seguinte, professor, no que a atividade aérea afetou a relação entre os estados? Bom, a atividade aérea, na verdade, ela afeta a relação entre os estados. Ela não apenas afetou, mas ela mudou a maneira como nós vivemos, mudou a maneira como nós fazemos negócio, mudou a maneira, inclusive, como o direito trata a própria elaboração de tratados e principalmente de contratos. Porque quando nós falamos em aviação, nós não falamos apenas do direito aeronáutico internacional público, também temos o direito aeronáutico internacional privado. Então, ou seja, temos o direito internacional público, o direito internacional privado. O direito internacional que envolve o interesse entre os estados, que são pessoas de direito internacional público, e, ao mesmo tempo, temos também questões voltadas ao direito internacional privado. O que é isso? Olha, se uma empresa quer voar do Brasil para os Estados Unidos, ela, para conseguir isso, tem que fazer um acordo bilateral com os Estados Unidos. Ou ela tem que fazer um acordo com a empresa aérea americana. Tem que seguir alguns padrões. E essas exigências surgem dentro do âmbito do direito internacional privado. Então, a atividade aérea, ela não muda apenas a relação como aconteceu o mundo, mas para o futuro, prevendo aí aeronaves para 600 passageiros, 1.000 passageiros, ou até mesmo muitos falando aí em voos transorbitais, ou seja, a possibilidade de você decolar de Paris e pousar em Nova York em pouco mais de 30 minutos, é claro que isso daí realmente vai alterar a situação, não apenas entre os particulares, mas também entre os estados. Maneira de fazer negócio e maneira também de conduzir a paz ou a guerra. Bom, na aula de hoje, nós vimos uma contextualização histórica de toda a atividade aérea. Nós vimos que são vários os setores que atendem aos interesses da aviação. Nós temos a aviação regular, temos a aviação privada, nós temos a questão de infraestrutura, nós temos o direito aeronáutico nacional, que são regidas por normas nacionais, como o Código Brasileiro de Aeronáutica e a lei da ANAC, e a lei do aeronauta, que é a lei 7.183, que vai tratar das relações trabalhistas, mas, para nós delimitarmos o nosso tema da aula, nós vamos tratar principalmente do direito aeronáutico internacional. Direito esse que está intimamente vinculado aos fatos históricos, geográficos e inclusive políticos internacionais, e que depende principalmente de uma aproximação do direito internacional público e da maneira como tratam os estados. Nós acompanhamos a evolução técnica da aviação para que nas próximas aulas nós podemos conjugar isso com a evolução do próprio direito aeronáutico. E se ficou alguma dúvida, e se os senhores querem saber um pouco mais, por favor, mande seu e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E também assista a aula, e para você que quiser novamente assistir a aula, basta acessar o www.youtube.com/saberdireitoaula. E também convidamos você para assistir aos outros programas da família Saber Direito. Basta acessar www.youtube.com/saberdireitoresponde, tudo minúsculo e emendado, www.youtube.com/saberdireitodebate, também tudo junto e emendado. E agradecemos a audiência e a companhia de todos. Obrigado e até a próxima.